Meu nome é Alisson Silva, professor de língua portuguesa do SSA1 e hoje nós iremos falar sobre compreensão e interpretação de texto, algo tão pedido nos concursos do SSA. Vamos aqui. Aqui, ó. Vamos entender aqui qual a diferença entre compreensão textual e interpretação de texto. Vamos entender, ó. A compreensão do texto é a análise e decodificação daquilo que se encontra no próprio texto, tá? Ou seja, são as frases e as ideias ali presentes dentro do texto. Já a interpretação de texto está ligada às conclusões que nós podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. Então, quando nós falamos em interpretação de texto e compreensão de texto, vamos entender que quando eu vou compreender um texto, eu vou pegar as ideias que ali estão inseridas no próprio texto. Porém, quando eu vou interpretar, eu vou trazer aquele entendimento do texto e aquele entendimento subjetivo do texto, ou seja, aquele entendimento ao qual eu trouxe de fora. Aqui, ó, a dicasinha, ó, presta atenção. É possível compreender um texto sem interpretá-lo. Porém, não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Ou seja, por que isso, professor? Porque a compreensão do texto, ela não necessita da interpretação. Porque a compreensão é aquilo que está dentro do próprio texto. Mas já a interpretação, ela necessita da compreensão. Porque é um complemento uma da outra. Então lembre, eu posso compreender um texto sem interpretá-lo. Porém, eu não posso interpretar um texto sem compreendê-lo. Ó, fica a dica aí para você que vai fazer as provas. Aqui, ó. Compreensão. O que é compreensão e o que é interpretação? O que é compreensão? Compreensão é a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases, as ideias ali presentes, e aquilo amarradinho. Já a interpretação é aquilo que podemos concluir sobre o que está escrito no texto. É o modo como interpretamos o conteúdo e não o texto. Tá? Na compreensão, a informação ela está presente no próprio texto. Já na interpretação, a informação ela está fora do texto, mas ela tem uma conexão com ele. Então você vai fazendo essa amarração. A análise da compreensão. A compreensão ela vai trabalhar com aquilo que chamamos de objetividade, ou seja, com frases e palavras que estão escritas no texto. Já a interpretação ela trabalha com a subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto. Então, dentro da interpretação, você pode trazer informações de fora, pode trazer informações adicionais para complementar o texto. Já dentro da questão da compreensão, não. Você vai estar preso ao texto. Existem aqui alguns conectivos, tá certo? Que vão ligá-los ao texto. Então, vamos entender aqui o que é compreensão de texto. Ou seja, está ligado a eu decodificá-lo, ou seja, eu entender aquilo que está dentro do próprio texto, e as ideias presentes, ou seja, eu assimilar, na verdade, as ideias que estão presentes ali dentro do texto. Você vai ter aqui algumas expressões que geralmente ela iniciam esse tipo de texto. De acordo com o autor, segundo o texto, no texto, o texto informa que, o texto sugere que. Você vai ver que essas frases de ligação, esses conectivos, ele não dá que você traga uma opinião sua. Ele vai ser algo bem objetivo. Aqui, próximo. Já o que é a interpretação de texto, ou seja, é o que podemos concluir sobre ele, ou seja, depois de estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. Ou seja, são conclusões que nós temos do texto e extratexto, de fora do texto. Existe uma ciência que estuda essa questão da interpretação, tá certo? Que chamamos de hermenêutica, tá? Ou seja, ela estuda o ramo da filosofia, da literatura, da religião e do direito. Aqui, ó. Temos aqui alguns conectivos também que vocês vão utilizar, vocês vão entender que você não está trabalhando uma compreensão e sim uma interpretação. No caso aqui, ó, infere-se do texto que, o texto nos permite deduzir que, conclui do texto que, o texto possibilita o entendimento de. Então você vê que esse conectivo ele já muda, porque ele permite que você traga informações de fora, informações adicionais.
Vamos aqui, ó. Eu trouxe um textozinho para trabalhar com vocês que chama Racismo, Discriminação e Preconceito, desvendando a semântica. O que seria aqui essa definição? Colocando na ordem. Preconceito, discriminação e racismo. Eu trouxe um textozinho colocando aqui os pontos nos is. Mas primeiro vamos analisar. Quando você pega um texto que ele tem uma imagem, você analisa a imagem primeiro. Ó, a imagem que eu tenho aqui é um ovo diferente dos demais e eles olhando de cara feia. Então já sei que alguma coisa ali está acontecendo nesse texto. Colocando os pingos nos is de Maria Aparecida Silva. O que é colocando pingo nos is, professor? Quando eu digo que eu vou colocar os pingos nos is, eu vou acertar a conta, eu vou prestar conta, eu vou esclarecer uma dúvida, né? Vamos aqui, ó. Recentemente assisti ao programa esportivo Cartão Verde, da TV Cultura, no qual discutia de maneira tímida a discriminação racial que um jogador branco do Palmeiras, Paulo Nunes, teria cometido, ou seja, praticado contra dois jogadores negros, Ricon do Corinthians e Wagner de São Paulo, em momentos distintos. Havia controvérsias quanto à veracidade dos fatos, quanto à seriedade dos protagonistas, quanto à oportunidade ou oportunismo das denúncias. Mas o que de fato despertou minha atenção foi a relativação do racismo presente no futebol brasileiro. Os cronistas utilizavam a todo tempo a expressão preconceito, quando as situações em focos constituíam, na verdade, prática de discriminação racial. Depois de feita essa constatação, procurei explicar para mim mesmo por que existe tanta confusão em torno das palavras preconceito, discriminação racial e racismo. É preciso entender exatamente o significado de cada uma dessas expressões, estabelecendo diferenças. O preconceito é basicamente um sentimento negativo. É necessário que haja alguma possibilidade de comparação. Um estado de espírito negativamente determinado com relação a um grupo de pessoas. Ele é fruto da ignorância, de opiniões inexatas e de estereótipos. Os preconceitos são muito genéricos e disseminados. Em todas as épocas e em todo o mundo, os grupos humanos alimentaram preconceitos uns em relação aos outros. Diariamente, enfrentamos inúmeros preconceitos, o racial é um deles. A discriminação é a materialização dos preconceitos. São atitudes práticas que dão a corpo e ação à disposição psicológica dos preconceitos. No caso específico da discriminação racial, são as atitudes de vetar, impedir, dificultar, preterir pessoas, predominantemente negras, no caso brasileiro, em seu processo de desenvolvimento pleno como seres humanos. O racismo, tão presente em nossas vidas, nas instituições, na cultura e nas relações pessoais, e tão ausente do rol de preocupações da intelectualidade brasileira e dos veículos formadores de opinião, a dificuldade de defini-lo e assumir sua existência entre nós, vem do fato de o racismo constituir-se numa prática social negativa, cruel, humanamente irrepreensível, com o qual ninguém, em sã consciência, afora os racistas declarado, deseja se identificar. Então aqui, nós temos um texto que eu botei aqui, ó, trabalhando a semântica, ou seja, desvendando a semântica, tá? Ela começa dizendo aqui, ó, que recentemente houve, tá certo, uma discussão no programa Cartão Verde, da TV Cultura, o qual discutia de maneira tímida a discriminação racial que o jogador branco do Palmeiras, Paulo Nunes, ele teria feito contra dois outros colegas. Só que havia controvérsias, tá? Quanto à veracidade dos fatos e quanto à seriedade dos protagonistas. Ou seja, de fato, o que é que havia acontecido naquele momento? Ó, os cronistas utilizavam a todo tempo a expressão preconceito. O que é preconceito? O preconceito é aquele conceito formado antes de eu conhecer determinada coisa. Então aí existia um preconceito sobre, na verdade, o que é que seria isso aqui, ó. Quanto a um preconceito, tá? Quando as práticas, na verdade, elas se constituíam em discriminação. Então, o que é que vamos fazer agora? Vamos entender essa diferença semanticamente entre preconceito, discriminação
e racismo. Vamos para cá. O que é preconceito? Preconceito é quando há um sentimento negativo, tá? Para que haja preconceito, eu preciso ter uma possibilidade de comparação. Exemplo, no nosso cotidiano, ele é um negro de alma branca. Então isso é o quê? Um preconceito. Eu estou fazendo a comparação. Eu estou dizendo que ele só é bom porque ele é um negro que tem uma alma branca. Eu estou fazendo uma comparação, tá? Ou seja, é um estado de espírito negativamente determinado em relação a um grupo ou pessoa. Ele é fruto da ignorância de opiniões inexatas e de estereótipos. Tá? Os preconceitos são muito genéricos e disseminados. Em todas as épocas, você vai ter essa questão do preconceito. Então lembre, para que haja preconceito tem que haver comparação. Lembre do exemplo que eu dei agora. Ele é um negro de alma branca. Isso é um preconceito porque houve comparação. Depois aqui eu tenho a discriminação. A discriminação nada mais é do que a materialização dos preconceitos. Então aqui, ó, são as atitudes práticas que dão corpo à disposição psicológica dos preconceitos. Então, quando eu digo que nesse restaurante não se servem negros, eu estou fazendo o quê? Uma discriminação. Quando eu digo que os negros, que o negro ele não vai sentar nessa cadeira, o negro não frequenta a primeira classe, eu estou usando o quê? Preconceito ou discriminação? Discriminação. Tá? Porque eu estou materializando esse preconceito. Não há comparação, e sim uma materialização. Tá? No caso específico que nós trabalhamos aqui, nós estamos trabalhando a discriminação racial, que é a atitude de vetar, impedir, dificultar, preterir pessoas negras. Tá? Então aqui, ó, em seu processo de desenvolvimento como seres humanos. Então, preconceito tem que haver comparação. Discriminação é a materialização desse preconceito. E o racismo, há o racismo tão presente em nossas vidas, tá certo? E que existe entre nós, tá certo? É uma prática social negativa. O racismo, diferente do preconceito e da discriminação, é quando geralmente você coloca em prática. O racista, ele não aceita, o racista, ele não gosta. E o racista, muitas vezes, ele acaba matando. Tá? Ou seja, é a forma mais pesada, de fato, da discriminação e do preconceito. É o racismo. Tá? Então aqui, ó, que ela diz, ó, ninguém em sã consciência, a qual já está declarado, deseja se identificar. Ou seja, o racista é aquele que de fato ele coloca, ele machuca. Tá? Machuca de alguma forma, seja com palavras, seja com atos, ou seja com ações pesadas. Tá? Então, semanticamente nós estamos trabalhando aqui a diferença entre preconceito, racismo e discriminação. Espero que vocês tenham compreendido e depois nós vamos resolvendo um exercício sobre ele. Beleza?